Eita, que deu muita saudade, será? De semana Ai, mas eu tenho passada para saudade. hoje. Saudade dessa Marcela Bastos. Nossa, uma semana inteira sem te ver, sem te Como ouvir. dizem as crianças, é uma saudadona assim, ó, enorme. Porque eu não consigo ficar sem ver esse sorriso maravilhoso da Esli. Você que está acompanhando a gente pelo podcast vai dizer assim, mas eu não estou vendo. Mas você sente esse sorriso maravilhoso da Esli, olha Ai, lá. mas quem quiser ver, né, Marcela, a gente gravou uma live, tá lá nas nossas playlists da vida, tá lá, a gente vai botar lá no nosso da praça do encontro.com.br. Isso E aí. tem mais. Eu não me lembro se eu falei para você. A gente não tem convidado os nossos ouvintes a fazerem parte de Cura para o Coração. Pois é, conta sobre isso aí, Esli. Olha, uma vez por mês, as pessoas têm oportunidade de vir aqui no Zoom e eu ensino umas coisas, falo, essas coisas que a gente, essas conversas que a gente joga fora aqui, todo, todo podcast, né? E Aquele, não, conta dessa conversa aqui, que depois eu vou perguntar de uma participação especial a toda dona Benedita, mas aí você vai contar aqui. tá combinado, né? Aí, então, eu apresento um tema, né? E aí a gente faz um exercício de cura, Uhum. todo mundo lá quietinho no seu canto lá. E aí a gente faz grupos pequenos de compartilhamento, Marcela, porque é onde a cura acontece. A gente poder compartilhar e se sentir amado e aceito, sabe? É de tanta cura, você não tem noção do que é isso. Então, uma vez por mês, uma segunda-feira por mês, né? Quem quiser pode ir para Curacão, né? Porque não tem Por coração.com, não, coração.praçadoencontro.com.br, tá aí. E tem vaga ainda, porque daqui a pouquinho vai acabar as vagas, entendeu? E uma vez Então, por se eu mês. fosse você, não perdia não, hein, gente? Se perdeu, pode ir lá. E nessa última live que eu e você fizemos, né, a dona Benedita apareceu. A dona Benedita. Menina linda, dona Benedita, um espetáculo. E ela, de vez em quando, abre a loja da bênção, né? Cada 3, 4 meses dá na telha dela, assim, aí ela abre a loja da bênção. E na loja da bênção, a gente pode entregar aquilo que a gente não quer mais, aqueles lixos, assim, sabe? Que a gente acha que é lixo, que os outros acham que é tesouro, né? O meu marido sempre diz, o lixo de um é o tesouro do outro, né? E é desse jeito. Então, as pessoas vão lá, mas assim, moeda de troca, não tem dinheiro, não passa dinheiro. Você tem que ir lá e negociar. E a dona Olha, Bia, olha, pensa numa bichinha para fazer uma negociação bem feita. acirrada. Olha, ela vai atrás até ficar perfeito, entendeu? E aí a pessoa vai para casa com a sua bênção. E quem está assistindo, pega carona. Pega carona. Ô, gente, perde essa oportunidade não, porque o podcast sem sanidade, não, a santidade vai muito além do que apenas o podcast. Porque o intuito, de fato, é a gente encontrar esse lugar de cura, esse lugar de sanidade, para a gente viver em santidade. Amém. Porque esse é o desejo do nosso coração, esse é o chamado do nosso Senhor para nós, e chamado para todos nós vivermos em santidade, e especificamente aqui, ó, doutora Esli recebeu um chamado do Senhor, ela me agregou esse chamado, nós topamos, estamos juntas Agora a no Marcela está nosso. chamada. Tô E chamada ela junto também aqui, faz as chamadas. eis-me aqui, para que a Aí. gente O que nós possa vamos viver. conversar hoje, Marcelo? O que você vai ficar Então, aí me torrando aí com as suas perguntas aí, que você porque faz dentro perguntinha curta de resposta desse comprida? É o seguinte, a minha perguntinha curta é simples. Dentro desse processo de Hum, sanidade, hum, santidade, asas hum, de cura, o hum, passarinho me contou hum, que ditados populares têm a hum. ver com cura emocional. Fiquei me perguntando, não é possível? Será? Eu falei, eu vou perguntar para a Ashley, a única que pode me responder. Pode ser usado para as Tem. questões de cura emocional? Olha, é impressionante como os nossos ditados, né, às vezes nos ajudam e às vezes nos atrapalham também, mas alguns deles, assim, Hum, são de muita sabedoria. Na sabedoria,
às vezes popular, né? E às vezes, assim, das nossas mães, avós, bisavós, tataravós. A minha mãe tinha um ditado. Eu vou te contar um e eu vou te mostrar como é que funciona esse negócio. Tá. Aliás, quem quiser também pode encontrar, né, muito dessas coisas no meu livro de saúde emocional e vida cristã, que agora a versão e-book está na Amazon. Então, fica fácil de Hum, comprar e baratinho, olha aí, né? corre Então, é lá, só ir lá gente, na Amazon. Amazon, né, e baixar para o seu aplicativo, não tem que ter aquele aparelhinho do Kindle, não. Você pode baixar o aplicativo e ler no teu No celular, no celular. iPad, no que for. A minha mãe, Marcela, dizia assim: não Ah, pode ter todos os proveitos num saco só. Rapaz, tem interessante. criança que eu estou ouvindo isso. Ah, minha filha, mas não dá para ter todos os proveitos num saco só. Você quer tudo, não tem como, não dá para fazer desse jeito. E eu fiquei pensando, né? E às vezes, conversando com meus pacientes, eu desenterro a dona Zizi, maravilhosa, esse ditado dela, e digo: olha, minha mãe dizia assim: você está querendo tudo e não tem como. Tem gente que diz assim: ah, eu quero me separar do meu marido, mas eu não quero que meus filhos sofram. Hã? Isso não Possível. existe. Ah, eu preciso me separar, porque inclusive tem violência, ou tem alguma coisa assim grave, muito adultério, muita traição, não sei o que mais, eu tenho que me separar, mas eu não quero que meus filhos sofram. Isso não existe. Então, assim, às vezes a gente tem que ver a questão do custo-benefício. O que que é o mal maior, o que que é o bem maior, né? Como é que a gente faz isso? Mas, assim, a gente tem que perder umas coisas para ganhar outras. Outras pessoas, mas você quer outro exemplo? Olha só, tem gente que pensa assim: ah, eu vou ter um caso aqui, né? Do lado, assim, a filial, né? E a matriz está sabendo, né? Dá para fazer tudo isso, dá Não vai para ter fazer a mal matriz nenhum. e ter a filial, sabe como é que é? Não, não. Um dia a coisa, né? Realmente aparece. A minha mãe também dizia que mentira tem perna curta, né? Perna Então curta. tem hora que a mentira, né? A perninha curtinha dela faz puf e aparece a verdade, porque Deus esconde, as coisas aparecem, né, desse jeito. Então, a gente tem que ver bem o que que a gente quer ganhar e o que que a gente quer perder, né? Porque uma das dificuldades da vida é a gente poder fazer essa escolha. Você lembra que eu sempre falo que quando a gente está saudável, a gente está curado, a gente está sano, num determinado aspecto da nossa vida, a gente é capaz de escolher entre o bem e o mal. Quando a gente não consegue escolher, a gente fica repetindo conduta, né? Porque a gente não consegue romper aquele padrão, é porque tem um trauma que está armando essa coisa. E isso significa falta de sanidade emocional, falta de cura emocional. Então, a gente precisa descobrir aonde no nosso passado, porque você sabe, né, Marcelo, que as coisas só existem, elas moram tudo no nosso A venda passado. lá de trás. Então, vai lá, abre a caixinha do passado, vamos catar aquela lembrança, vamos levá-la para a luz do Senhor, para o Espírito Santo, vamos procurar ajuda se for preciso, né? E vamos curar aquele negócio, porque assim eu posso escolher entre o bem e o mal. Eu posso escolher, né, se eu vou beber, se eu vou deixar de beber. Eu posso deixar de beber. Agora eu posso escolher fazer isso. Eu posso escolher o que que eu quero. Eu posso escolher com quem eu vou andar. Se eu vou andar com Jesus, se eu vou Sim. me submeter ao poder do Senhor, né? Ou se eu vou ficar lá nas trevas submetidas ao poder do outro. Sabe como é que é? Aquele do maligno. A gente pode escolher. E tem gente que escolhe, diz, não quero esse negócio de Jesus, quero para minha vida, não. Eu fico com dó, fico com peso. Gente, Jesus é tão maravilhoso, a melhor coisa do mundo é andar em intimidade com Jesus. Mas tem gente que escolhe diferente. Escolhe não fazer isso. É. Então, tudo bem. Só que assim, não dá para ter tudo, né, daquele jeito que a gente quer, né? E tudo tem um preço, né? Eu tenho uma amiga que diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. É. É. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então, todo mundo quer. Que nem minha mãe dizia assim: você quer todas as coisas, mas não dá para fazer desse jeito. Tudo tem um preço, né? Então a gente precisa ver o que que a gente quer escolher. E eu tenho uma amiga, inclusive ela é minha madrinha de casamento, a Ana Ai, que Maria, linda. a Brito Almeida, amiga, ela e o marido assim antigos. Ela escreveu um livro chamado Perdendo para Ganhar. E Que ela bom. fala disso, né? Ela cita a Bíblia, né? Como é que a gente pode perder as coisas? Eu perdi todas as coisas, o apóstolo Paulo diz, eu perdi tudo para poder ganhar a coroa de Jesus. Eu deixei para trás tudo que era importante para mim. Eu tinha prestígio, eu era um baita de um fariseu, eu não era
um fariseu qualquer, né? Eu tinha estudado aos pés de Gamaliel, né? É. Eu era craque, olha, enquanto falei, eu era impecável, eu era perfeito, eu cumpria com tudo, né? E quanto ao meu zelo, perseguia a igreja, eu era top, realmente assim, caçador. Eu deixei tudo isso para trás, né? Para poder viver essa vida de certa pobreza, inclusive, de muito sacrifício, muita perseguição, quase morreu não sei quantos milhões de vezes, né? A gente pega lá, né? Teve no mar não sei quantos dias, né? Teve não sei quantas vezes que ele levou aquelas 40 menos uma, né, lambada Chicotadas lá. chicotadas, né? E tudo isso, né? Deixou tudo isso para ganhar Jesus, né? Então, não quer dizer que todos nós vamos levar chicotada também, apesar de que a vida nos dá muitas chicotadas com ele ou sem ele, né? Então, a gente tem que escolher. Então, ela fala nesse livro, Perdendo para Ganhar, que a gente só vai poder ganhar a vida eterna se a gente quiser trocar de dono, sabe? Trocar de senhorio. E o senhorio de Cristo realmente nos abençoa, nos permite fazer essas coisas, né? Então, eu quero fazer esse desafio, né? Pensa bem no que você quer ganhar e no que você quer perder, né? Vamos escolher bem, porque a gente não pode ter tudo. A gente não pode ter o casamento e ter a amante. A gente não pode fazer certas decisões e achar que os outros não vão sofrer, achar que não tem consequências, tem consequências. Então, tudo tem consequência, né? Então, vamos escolher o que é o mais saudável, o que é o mais correto, o que é o mais justo, o que é de acordo com nossos princípios que Jesus nos ensina na sua palavra, né? E é aí que eu ia te perguntar, é o princípio da justiça, inclusive é o que a Bíblia diz, é o que deve reger, então, as nossas escolhas. Partindo desse princípio aí de que a gente escolha a escolha, você vai ganhar e vai perder, né? Alguma coisa vai ser perdida, alguma coisa vai ser deixada para trás. Mas Exatamente. a gente precisa fazer isso da maneira correta, dentro de um princípio de justiça, que é o que vai reger. Exatamente. Né? E é a justiça de Deus, não é a justiça dos homens. Isso. Sabe? Porque é isso daí. Então, a gente tem que aprender a escolher. E aí, sabe o que acontece? Às vezes a gente tem que perder algumas coisas para ganhar outras. Então, hoje, as pessoas vão perder a nossa presença, porque o nosso programa está acabando, mas elas vão ganhar aí, ó, daqui uma eles já semana vão de ficar novo. assim, não! Mas antes de acabar, a minha pergunta, lá bem. como é que faz com essa sensação? Porque ninguém gosta de perder. Verdade seja dita. E neste momento, eu acho que a gente está vivendo de uma época, não sei se eu estiver enganada, você me corrija, que eu acho que isso exacerbou. Né? As pessoas Todo têm mundo quer tudo. um limite muito, todo mundo quer tudo e quer todas as coisas e o tempo todo, e quanto mais, melhor. Né? Você falou até, né, para seguir Jesus, eu brinco, eu falo, brinco aspas, brinco falando sério. Eu digo, é melhor estar morto, porque morto não tem vontade, né? A Bíblia diz, você morre para você vive para Deus. Se eu estou morto, eu não tenho vontade, então acabou. Mas ninguém quer morrer, como você disse, ninguém quer perder. Como é que lida com isso, com essa sensação de que, não, eu não quero perder. Eu não quero perder. Sabe que uma das coisas que eu acho que mostra maturidade, né, e cura emocional é desenvolver a nossa capacidade de perder. Sabe, a criança, uma das coisas que a gente faz com criança, eu sou mãe, sou avó, né? É frustrar a criança. Ensinar a criança, isso. A gente não frustra assim, de propósito, de maldade, né? Mas, por exemplo, ela quer sair correndo e atravessar a rua, a gente frustra ela dizendo assim, não, minha filha, você tem que segurar na mão da vovó, porque senão o carro pode te atropelar. Entendeu? Então, assim, a gente ensina a criança que ela não pode ter todos os proveitos num saco só. Ela não pode começar pelo sorvete. Entendeu? A gente não deixa a criança começar pelo açúcar, porque senão ela telhada aqui já, né? Porque isso não faz bem para ela. Então, nós temos essa capacidade de ensinar os nossos filhos a perderem. Só que hoje, né, eu acho assim, a minha geração, a minha geração, de certa forma, foi uma geração que lutou muito, com muita dificuldade, com muito esforço e com muita privação.
né? A gente realmente, para conseguir ir para a faculdade, a gente não tinha pais que pagassem as nossas faculdades, a gente assim, foi rápido mesmo, trabalhando, estudando, trabalhando, estudando. Em compensação, muitas pessoas, né, conseguiram realmente assim, refazer a vida, né, ganhar dinheiro, né, ter um conforto, né, Uma bom, condição melhor. uma condição melhor, poder pagar a escola para os seus filhos, né, poder pagar mais coisas melhor, o que eu acho louvável. Só que a mensagem foi para o outro extremo, né, onde nós, de certa forma, não tínhamos nada, né, essa geração, aparentemente, tem tudo. Né? Tanto é que não querem nem sair de casa, né? Porque tem iPad, porque tem celular, porque tem casa, comida, roupa lavada, porque tem isso, porque tem aquilo, não sei o que mais. O carro do ano, troca de carro, faz 18 anos, ganha carro, sabe? Então, esse é um outro extremo, porque eles estão sendo, de certa forma, mimados, né? E não aprenderam a lidar com a frustração. E a perda é uma frustração. A gente tem que aprender a perder. E é uma lição que ninguém quer. Ninguém quer. Essa tarefa de casa não é gostosa, mas ela é fundamental. Então, saber perder, porque muitas vezes saber deixar as coisas ir embora, soltar as coisas, eu ir embora, eu deixar decisões, eu tomar decisões assim, isso eu não quero mais, eu vou perder todas essas outras coisas que estão vinculadas àquilo, porque eu vou escolher pelo bem maior, pela justiça, pela ética, pela integridade, pelo amor, pela compaixão, né? Porque assim, isso vale mais. Pensa bem, Marcela, Jesus deixou a glória. Ele perdeu tudo para vir a essa vida. E para arrematar, não só morreu morte de cruz e passou 2, 3 dias lá na barriga do inferno. Ele perdeu tudo, inclusive a sua intimidade com o Senhor. Ele perdeu aquela comunhão perfeita que ele tinha, nem que fosse por instantes. Eu não sei como é que funciona. Que foi a hora que mais pesou para ele, né? Que é quando ele pergunta: meu Deus, por que você me abandonou? Porque ele nunca tinha vivido isso. Ele não sabe, assim, de certa forma, não sabia o que era, né? Não estar na presença do Pai. Até isso ele perdeu por nós. Por amor. Para abrir esta porta para nós, de forma que nós pudéssemos, né, ter muitas coisas que a gente não teria de outra forma, né? Muitas coisas essenciais, começando com a vida eterna, né? A gente agora tem essa opção, eu posso escolher isso daí, mas eu não posso ter o céu e o inferno ao mesmo tempo. Eu não posso ter, assim, a retidão do Senhor, né? A santidade de andar com Jesus, né? E viver do jeito viver que uma as vida de qualquer jeito. De qualquer jeito. Não dá para ficar mentindo, enganando o cônjuge, roubando, né, o leão, roubando, né, assim, fazendo trapaça nos negócios e achar que, né, Deus vai aplaudir isso simplesmente porque no domingo eu vou para a igreja e vou aplaudindo. Não dá. O nível é alto, né? A gente tem que entender isso. O nível é alto, o padrão é alto, né? O pessoal brinca, né? Os flamenguistas é outro patamar. É isso, é outro patamar. Deus diz assim, sede perfeitos como eu sou perfeito. É óbvio que nessa vida a gente não é perfeito. Mas esse é o nosso desafio, esse é o nosso alvo. Eu quero me tornar cada vez mais parecida a Jesus. Para isso, eu vou ter que perder algumas coisas, mas eu vou ganhar outras que valem a pena. E às vezes eu não ganho imediatamente, às vezes demora, e às vezes nem é nessa vida. Mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho confiado, e eu sei que Ele é fiel para me dar tudo o que Ele me prometeu. E uma última pergunta, ainda nesse padrão, porque eu sei que a gente precisa ir, mas dentro desse sistema. Você falou sobre as frustrações, sobre perder toda a explanação maravilhosa. Aí você disse, papais, é preciso ensinar e permitir que os filhos se frustrem. É de pequenininho, dá para o pai e a mãe, vou dizer assim, a palavra bonitinha, intencionalmente, que não é de maldade, é intencional. Tá? Para criar o seu filho intencionalmente, como flecha na mão do guerreiro, né? Porque puxa a flecha e aponta para o alvo. Dá para o papai e a mamãe intencionalmente ensinar essa criança a perder? Dá aí uns exemplos fáceis, assim, da coisa simples, do dia a dia que papai e mamãe às vezes corre, não deixa o filho, né, perder ali, não deixa se frustrar e poderia estar treinando esse filho.
Não, eu acho que assim, coisas que... Aí tem a ver com os costumes, né, da família de cada um. Mas, por exemplo, não dá para deixar as crianças ficarem o dia inteiro na frente da televisão, diante de um iPad, não só pela radiação. Sabe, no meu tempo, quando eu era menina, a gente não podia sentar muito perto da televisão, porque a gente tinha receio da radiação. Os iPads, os celulares, tudo isso que nos envolve hoje em dia, tudo isso tem radiação. Né? Olha, pensa quantas horas a gente está exposto a isso. Fora os riscos que tem, né? iPad, criança que não está sendo vigiada em relação a gente que está vigiando, de repente, quando eu me dou conta, meu Deus, o que esse menino está olhando, né? Então, às vezes a gente tem que frustrar as crianças. Não, hoje, em vez de ver televisão ou fazer isso, olha, aqui em casa só pode começar a ver televisão depois das 4 horas da tarde. Não pode, assim, mesmo de férias. Vai ler quer ler? Vai ler no seu quarto. Quer andar de bicicleta? Vai andar de bicicleta. Você quer dar uma volta, não sei o que mais? Vai no quintal e olha para as galinhas. Olha, a cozinha tem galinha, sabe? Então, vai lá na galinha, vai lá puxar, sabe? Catar morango, não sei o que mais, assim, esse negócio na árvore da vizinha, sabe? Minha vizinha adora aí. Então, assim, a gente tem que ensinar outras coisas. Então, dizer não. Aí eles dão piti. Então, como é que você lida, né, com esses ataques de fúria que os nossos filhos, às vezes, têm, né? E quanto mais a gente não ensina eles a lidar com isso, pior são os piti. Porque aí eles vão aprendendo que quanto maior o piti... É um ponto fraco, né? Mas eu vou conseguir o que eu quero. Ceder. Sabe? Então, Jesus dizia que o nosso não tem que ser não e o sim tem que ser sim. Então, se você começou dizendo não, você tem que terminar dizendo não. Eita, se você fez uma promessa, né, você tem que cumprir. Ou então você tem que renegociar a promessa. Diz, olha, eu te prometi, mas não vai dar desse jeito. Ou não vai dar agora, vai ter que ser mais lá na frente. Então, ensinar, eu sei que isso te incomoda, eu sei que isso te chateia, você tem direito de ficar de bico, né, mas é assim, essa é a regra. Você não vai começar o jantar pelo sorvete. A vida não é assim, ela não começa pelo sorvete. Né? E a gente tem que ensiná-los como é que a gente lida com essa frustração. Olha, não adianta ficar dando piti, se jogar no chão, né? Eu me lembro quando minha filha era bem pequenininha, assim, de 1 ano e meio, tem essa fase que todos eles fazem, né, de se jogar no chão, dar piti. Eu dei ordem para todo mundo em casa, quando ela fizer isso, todo mundo sai de pé. Deixa ela cair. Não, deixa ela no chão, deixa ela se estribuchar. Por quê? Isso só tem graça se tiver plateia. É verdade. E sem plateia não tem graça. Então, acabou a plateia, tchau e bênção. E funcionou. Em 10 dias tinha resolvido o problema, não precisei, né, nem brigar. Já ia lá para o quintal, molhar uma planta, ia para a cozinha. Rapidinho ela parou, que ela viu que não estava funcionando. Porque não tem plateia, não tem audiência para poder fazer isso, né? Então, às vezes a gente tem que, né, quando no lugar público, a gente, olha, se você não parar com isso, eu vou te levar no banheiro e a gente vai ter uma conversinha daquelas, sabe? Porque a gente também não vai aquelas que só acontecem no banheiro. Né? É isso aí. A gente não vai humilhar em público. Então, a gente vai lá para o banheiro, que esse negócio de banheiro sempre funciona. Banheiro, pelo menos, é um lugarzinho que a gente tem um pouco mais de privacidade, aí a gente dá aquela conversa, assim, né? Mas tem que aprender a lidar com a frustração. E não é... Ninguém gosta. É uma lição que ninguém gosta. Todo mundo quer ir para o céu. Ninguém quer morrer. E não dá para ter todos os proveitos num saco só. Gente, é só o primeiro episódio que a gente vai falar de ditados populares e cura emocional. Então, se eu fosse você, não perdi os próximos. Porque de ditado popular, todo mundo gosta, né? E se você tiver um que você conhece, manda para nós. Eu amo colecionar esses ditados. Então, escreva para a gente, deixa postado aí, manda para o nosso Instagram, lá da Praça do Encontro, como é que é? @Praça do Encontro BR, lá no Instagram, e também tem no Facebook. Manda para a gente quer ver, a gente quer saber, quer conhecer. Manda que a gente quer ter essa troca. E que dirigiu a sua vida, quem sabe. Isso aí. Exatamente. Semana que vem tem mais. Opa, eu tenho mais. Até, Marcela. Semana que vem eu te conto. Então tá.